Tem gente que vira o ano com esperança, e tem gente que vira o ano com consciência. Esperança é bonita, mas sozinha não sustenta uma vida próspera. Consciência é o que muda a rota do seu destino financeiro, porque 2026 não vai recompensar quem só deseja. 2026 vai responder a quem se alinha. E alinhamento não é misticismo exagerado. Alinhamento é coerência interna. É quando a sua mente, a sua emoção e a sua atitude apontam para o mesmo lugar. O dinheiro tem um comportamento parecido com a vida. Ele flui para onde existe clareza, responsabilidade e abertura. E ele trava onde existe medo, confusão e rejeição. Muita gente fala que quer prosperidade, mas vive como se prosperidade fosse perigosa. Muita gente diz que quer dinheiro, mas sente culpa quando recebe. Muita gente afirma que quer abundância, mas conversa com a vida como quem espera o pior. E isso não é azar, isso é padrão. Isso é treinamento mental, isso é condicionamento emocional. E a boa notícia é que padrão pode ser reescrito, condicionamento pode ser reprogramado. E é aqui que entra o passo mais básico de todos. O passo mais básico para começar a atrair prosperidade e dinheiro em 2026 é mudar o seu ponto de partida interno, é trocar a postura de sobrevivência pela postura de construção. É sair do modo reação e entrar no modo direção. É parar de pedir com desespero e começar a se preparar com presença. É simples, mas não é superficial. É básico, mas não é pequeno, porque o básico é a base. E sem base, nada cresce de verdade. Talvez você esteja cansado de promessas rápidas. Talvez você já tenha visto muita gente dizendo que basta pensar positivo. E talvez você já tenha tentado, repetido frases bonitas, feito planos e mesmo assim sentiu tudo travado. Então deixa eu te falar de um jeito bem humano. Não é que você esteja quebrado por dentro. É que você foi treinado para duvidar. Você foi treinado para se preparar para a falta. Você foi treinado para esperar que o dinheiro seja difícil. E aquilo que você espera, você reforça. Aquilo que você reforça, você repete. Aquilo que você repete, vira vida. Só que 2026 pode ser o ano em que você interrompe essa repetição. E a interrupção não começa com um milagre externo. Ela começa com um ajuste interno. E esse ajuste interno não precisa ser dramático. Ele precisa ser constante, ele precisa ser diário, ele precisa ser prático, porque prosperidade não é um evento, prosperidade é um sistema, e todo sistema começa com um fundamento. Você não constrói uma casa pelo telhado, você constrói uma casa pela base. E é por isso que esse livro começa no básico, porque quando o básico muda, todo o resto muda junto. Quando o básico muda, a sua energia muda. Quando a sua energia muda, a sua percepção muda. Quando a sua percepção muda, as suas escolhas mudam. E quando as suas escolhas mudam, a vida começa a responder diferente. Você não precisa acreditar em tudo agora. Você só precisa estar disposto a testar com seriedade. Porque o universo, a mente e a vida gostam de evidência. E evidência nasce de prática. Então eu te convido a ler como quem está construindo um novo chão. Eu te convido a ler como quem está recuperando o próprio poder. Eu te convido a ler sem pressa e sem auto-engano, porque 2026 não vai ser um ano comum para quem decide voltar para si. E tudo começa com o básico. 1. Identidade de prosperidade. O dinheiro segue quem você acredita ser. Antes de falar de dinheiro, a gente precisa falar de você, porque prosperidade não é só sobre quanto entra. Prosperidade é sobre quem você se tornou para sustentar o que entra. Tem gente que até ganha dinheiro, mas perde. Tem gente que até recebe oportunidade, mas desperdiça. Tem gente que até melhora, mas volta. E isso acontece porque a identidade puxa a realidade de volta para o velho lugar. A sua identidade é como um ímã silencioso. Ela define o que você aceita, o que você rejeita e o que você considera possível. E o mais forte é que muitas vezes você nem percebe.
Você acha que está tomando decisões por lógica, mas na maioria das vezes você decide por autoimagem. Se você se vê como alguém que sempre aperta, sempre sofre, sempre corre atrás, sempre falta, sempre dá um jeito, a vida vai continuar confirmando isso. Não por punição, mas por coerência. A vida é coerente com aquilo que você sustenta por dentro. E aqui está o básico que pouca gente aceita. O dinheiro não vai te convencer de que você merece. Você é quem precisa decidir que merece antes, não como capricho, mas como postura. Porque merecimento não é prêmio. Merecimento é permissão interna. E permissão interna muda comportamento. Quando você se vê como alguém digno, você negocia melhor. Quando você se vê como alguém capaz, você aprende melhor. Quando você se vê como alguém valioso, você se posiciona melhor. E quando você se posiciona melhor, você atrai melhores trocas. Prosperidade é troca, prosperidade é valor, prosperidade é movimento. E movimento começa com identidade. Então, para 2026, o passo básico é escolher uma nova forma de se enxergar. Você não precisa fingir riqueza. Você precisa praticar uma identidade de construção. Identidade de construção é acordar e pensar como alguém que planta. É parar de agir como quem só apaga incêndio. É trocar a frase interna "eu não consigo" por "eu ainda estou aprendendo". É trocar "dinheiro é problema" por "dinheiro é ferramenta". É trocar "eu sempre me ferro" por "eu me respeito e me preparo". E isso muda tudo, porque o seu cérebro procura provas do que você acredita. Se você acredita que sempre vai faltar, você enxerga falta em todo lugar. Se você acredita que você está construindo, você enxerga possibilidade em todo lugar. E possibilidade vira ação. E ação vira resultado. E resultado vira confiança. E confiança vira frequência. E frequência vira mais resultado. Esse é o ciclo. Agora, uma prática básica para consolidar essa identidade. Antes de dormir, escreva uma frase simples todos os dias, por 21 dias. Escreva assim: "Eu sou uma pessoa que constrói prosperidade com clareza e constância." E leia em voz alta, com firmeza, não para convencer o universo, mas para treinar você, porque 2026 vai responder ao seu treino, não ao seu desejo. E aqui vai uma afirmação para repetir ao longo do dia. Eu ajo como alguém que prospera, porque eu sou alguém que prospera. 2. Relação limpa com o dinheiro, sem culpa, sem medo, sem drama. Muita gente quer dinheiro, mas não gosta de dinheiro. Parece contraditório, mas é comum. A pessoa fala que quer prosperar, mas critica quem prospera. A pessoa diz que quer abundância, mas sente que riqueza é coisa de gente errada. A pessoa afirma que quer melhorar, mas por dentro tem medo de ser julgada. E isso cria um conflito interno. E conflito interno cria bloqueio, porque você não atrai com a boca. Você atrai com o corpo. Você atrai com a emoção. Você atrai com a coerência. Se o dinheiro ativa em você ansiedade, vergonha, raiva, culpa ou sensação de perigo, o seu sistema interno interpreta dinheiro como ameaça. E ninguém mantém por perto aquilo que o corpo percebe como ameaça. Esse é o básico psicológico e vibracional. O dinheiro, para circular, precisa ser emocionalmente seguro. E é por isso que o primeiro passo não é ganhar mais, é limpar a relação. Limpar a relação significa parar de idolatrar e parar de demonizar. Dinheiro não é salvação, mas também não é maldição. Dinheiro é amplificador. Ele amplia o que você já é. Se você é generoso, ele amplia generosidade. Se você é irresponsável, ele amplia a irresponsabilidade. Se você é consciente, ele amplia a consciência. Se você é impulsivo, ele amplia impulso. Então o básico é olhar para dinheiro com maturidade. Dinheiro é ferramenta de liberdade. Dinheiro é ferramenta de escolha. Dinheiro é ferramenta de cuidado. E quando você entende isso, você para de se sentir pequeno diante dele. Agora, vamos para uma pergunta direta.
Qual foi a primeira emoção que você aprendeu a sentir quando alguém falava de contas? Medo, tensão, vergonha, raiva, cansaço. Muita gente no Brasil cresceu ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore, e a intenção era proteger. Mas o efeito foi programar escassez, porque a mente não registra intenção. A mente registra repetição. Então o básico em 2026 é reprogramar com verdade e pé no chão. Você não precisa acreditar que dinheiro cai do céu. Você precisa parar de acreditar que dinheiro só vem com sofrimento. Você precisa parar de romantizar luta. Você precisa parar de achar que paz e dinheiro não combinam. Combinam sim, desde que você aprenda a receber sem culpa. Uma prática básica para isso é o exercício do recebimento. Quando qualquer valor entrar, mesmo pequeno, respire e diga: eu recebo com gratidão e responsabilidade. Seja um Pix, um troco, uma venda, um presente, um desconto, qualquer coisa. Porque você está treinando o seu sistema interno a aceitar fluxo. E fluxo chama fluxo. E aqui vai a afirmação do capítulo. Eu permito que o dinheiro circule na minha vida com leveza, respeito e inteligência. 3. O passo mais básico. Consciência diária do que você alimenta. Agora, a gente entra no coração do livro. O passo mais básico para começar a atrair prosperidade e dinheiro em 2026 é consciência diária. Consciência diária é a habilidade de perceber o que você está alimentando com a sua atenção. Porque atenção é energia. E energia é direção. E direção vira resultado. Você pode ter talento, mas se alimenta reclamação o dia inteiro, você quebra a própria força. Você pode ter fé, mas se alimenta medo o dia inteiro, você trava a própria coragem. Você pode ter ideias, mas se alimenta comparação o dia inteiro, você destrói a própria confiança. E sem confiança, você não sustenta crescimento. O básico é simples. O que você repete mentalmente vira clima interno. E o seu clima interno vira o seu comportamento. E o seu comportamento vira a sua vida financeira. Muita gente acha que prosperidade é fazer uma grande coisa. Mas prosperidade é parar de fazer pequenas coisas que drenam você. É parar de começar o dia se atacando. É parar de olhar para o futuro com pânico. É parar de falar da própria vida como se fosse um fardo. Porque a sua fala cria o seu foco. E o seu foco cria a sua rota. Consciência diária é perceber o pensamento na hora em que ele nasce. É perceber a frase interna na hora em que ela aparece. É perceber o impulso de reclamar antes de reclamar. E isso parece pequeno, mas é gigante. Porque é aí que você muda o resultado. Você muda antes do estrago. Você muda na raiz. Agora eu vou te dar um método básico, direto, aplicável e poderoso. Eu chamo de regra dos 3 alinhamentos. Primeiro alinhamento é a pergunta do pensamento. O que eu estou pensando agora me aproxima da prosperidade ou me aproxima da escassez? Segundo alinhamento é a pergunta da fala. O que eu estou dizendo sobre a minha vida fortalece meu caminho ou enfraquece meu caminho? Terceiro alinhamento é a pergunta da ação. O que eu vou fazer nos próximos 10 minutos confirma a pessoa que prospera ou confirma a pessoa que sobrevive. Perceba como é simples. Não é mágico. É treinamento. E treinamento diário muda destino. Você pode estar no ônibus, no trabalho, na escola, em casa, na fila, no mercado, em qualquer lugar. A consciência cabe na vida real. E isso é importante. Porque prosperidade real não nasce em retiro. Prosperidade real nasce no cotidiano. E 2026 vai favorecer quem domina o cotidiano. Agora, um detalhe que muda tudo. Consciência diária não é ser positivo o tempo todo. Consciência diária é não se abandonar. É não reforçar o pior em você. É se conduzir de volta para o centro. É escolher um pensamento melhor disponível. Às vezes o pensamento melhor não é eu sou rico. Às vezes o pensamento melhor é eu vou dar um passo hoje. Às vezes o pensamento melhor é eu vou me organizar. Às vezes o pensamento melhor é eu vou parar de me humilhar.
Às vezes o pensamento melhor é eu vou aprender a fazer isso. Isso é maturidade vibracional. Isso é neurociência popular aplicada, porque o cérebro muda com repetição e o seu campo emocional muda com direção. Então, a prática básica deste capítulo é o ritual de 5 minutos. Todo dia, antes de começar o dia de verdade, faça 5 minutos de direção. Respire e diga 3 vezes. Hoje eu escolho clareza. Hoje eu escolho constância. Hoje eu escolho prosperidade. Depois escreva uma linha. Qual é o passo básico que eu posso dar hoje para melhorar minha vida financeira? Um passo, pequeno, real, possível, e faça. Essa é a ponte entre energia e resultado. E aqui vai a afirmação do capítulo. Eu escolho pensamentos que constroem, palavras que fortalecem e ações que abrem caminhos. 4. Ação alinhada. O dinheiro responde à direção, não à exaustão. Existe um tipo de esforço que empobrece e existe um tipo de esforço que enriquece. O esforço que empobrece é o esforço cego. É o esforço de quem corre sem mapa. É o esforço de quem trabalha com raiva e termina o dia se sentindo usado. É o esforço de quem faz muito e não constrói nada. E isso é comum, porque no Brasil, muita gente aprendeu a valorizar sofrimento como prova de valor. Só que sofrimento não é estratégia. Cansaço não é plano. E 2026 vai cobrar inteligência emocional. Vai cobrar direção. Vai cobrar ação alinhada. Ação alinhada é quando você faz o que precisa ser feito, mas sem se violentar. Ação alinhada é quando você escolhe uma prioridade e protege essa prioridade. Ação alinhada é quando você para de gastar energia com o que não dá retorno. Ação alinhada é quando você organiza o básico, porque organização é uma forma de respeito, e respeito é frequência de prosperidade. Agora vamos ser práticos. Se você quer atrair dinheiro em 2026, você precisa virar alguém que trata dinheiro com seriedade. E seriedade não é medo, seriedade é cuidado. Então aqui vai o básico do básico. Você precisa saber quanto entra. Você precisa saber quanto sai. Você precisa saber onde você está perdendo energia financeira. E você precisa escolher um corte consciente, um só, uma sangria por vez. Porque quando você corta uma sangria, você cria espaço. Espaço é o que permite acumular. O segundo básico, você precisa aumentar valor. Aumentar valor é melhorar habilidade, melhorar entrega, melhorar posicionamento, melhorar comunicação. Dinheiro é troca. Quanto mais valor você entrega, mais troca você atrai. E isso vale para trabalho formal, para autônomo, para negócio, para qualquer caminho. O terceiro básico, você precisa agir mesmo quando não está com vontade, porque a vida não negocia com a sua preguiça. Mas você não vai agir por culpa, você vai agir por identidade. Você vai agir porque você decidiu ser a pessoa que constrói. Agora, uma prática simples para a ação alinhada. Escolha uma meta mínima diária de prosperidade. Meta mínima é pequena, mas diária. Pode ser aprender algo por 15 minutos. Pode ser mandar uma proposta. Pode ser divulgar seu trabalho. Pode ser organizar suas contas. Pode ser separar um valor, mesmo pequeno. Pode ser cortar uma compra por impulso. Pode ser conversar com alguém sobre oportunidade. Pode ser qualquer coisa que confirme a direção, porque o universo respeita movimento, e a mente respeita repetição, e dinheiro respeita consistência. E aqui vai a afirmação do capítulo. Eu ajo com clareza, eu construo com constância, e eu respeito a prosperidade com atitudes reais. 5. 2026. Como marco, a postura interna que sustenta prosperidade e dinheiro. Agora a gente fecha o ciclo com a postura que sustenta tudo, porque atrair é uma parte, sustentar é outra. Tem gente que até atrai, mas não sustenta. E não sustenta porque volta para o velho emocional, volta para o impulso, volta para a pressa, volta para a autossabotagem. Então, para 2026, a postura interna que sustenta a prosperidade é maturidade.
Maturidade é fazer o básico mesmo quando ninguém está vendo. Maturidade é parar de culpar o mundo por tudo e assumir comando. Maturidade é dizer a verdade para si mesmo sem se destruir. Maturidade é ter fé e ao mesmo tempo ter plano. Maturidade é sentir medo e mesmo assim dar o passo. E aqui está um ponto forte. Muita gente confunde prosperidade com euforia, mas prosperidade verdadeira é calma. Prosperidade verdadeira é segurança construída. Prosperidade verdadeira é rotina bem feita. Prosperidade verdadeira é mente limpa. E mente limpa é mente que não se envenena todo dia. Por isso, a postura interna é escolher um ambiente emocional melhor. Ambiente emocional não é só lugar físico. Ambiente emocional é o que você consome, com quem você conversa, o que você repete, o que você reforça. Se você vive mergulhado em notícias que dão medo, conversas que drenam, pessoas que só reclamam, você está treinando escassez. E não adianta fazer afirmação por 2 minutos e reclamar por 10 horas. O seu sistema aprende com o que domina o seu dia. Então, em 2026, seja radical com o básico. Radical com o básico significa proteger sua mente. Radical com o básico significa proteger sua energia. Radical com o básico significa proteger seus horários. Radical com o básico significa proteger seu foco, porque foco vira habilidade. Habilidade vira valor. Valor vira dinheiro. Dinheiro vira escolha. Escolha vira liberdade. Liberdade vira paz. E paz vira mais inteligência para continuar crescendo. Agora, uma prática para consolidar postura. Crie o compromisso do primeiro pensamento. O primeiro pensamento do seu dia não vai ser medo, não vai ser pressa, não vai ser desespero, vai ser direção. Quando você abrir os olhos, diga: eu estou em construção. Eu sou guiado pela clareza. Eu recebo ideias e eu executo com constância. Depois levante e faça algo pequeno que confirme isso. Arrume a cama, beba água, organize uma coisa, porque o cérebro entende sinais. E sinal de organização é sinal de prosperidade. Por fim, a postura mais poderosa: gratidão prática. Gratidão prática não é romantizar dificuldade. Gratidão prática é reconhecer o que existe e usar isso como combustível. É dizer: eu tenho isso e eu vou multiplicar. É dizer: eu aprendi isso e eu vou aplicar. É dizer: eu sobrevivi e agora eu vou prosperar. E aqui vai a afirmação final do capítulo. Eu estou pronto para 2026, porque eu me alinho por dentro e construo por fora.